Viva, eu sou a Sofia Morgado e hoje gostaria de lhe propor uma reflexão sobre a compaixão. A reflexão desta semana vem pela mão de Rosetta Forner, do livro Contos de Fadas para Aprender a Viver. E um destes contos sobre a compaixão, Crisai, será o nome da fada da compaixão, diz-nos o seguinte: sua pele é transparente, seu cabelo é louro platinado, curto e adornado com mini rosas de várias cores. Gorduchinha e marota, alta, forte e corpulenta, de abraço afetuoso e riso fácil. Cristai, a fada que veio do norte, é uma fada muito humana. Nasceu entre tulipas, adora flores e o seu aroma é de capuchinhas silvestres. Para agitar a varinha mágica, ela mexe o nariz de um jeito muito engraçado. Seu rosto tem a pele clara como a de um bebê sorridente. O seu olhar é sincero, os seus olhos claros como o céu do norte. A bela fada veste-se de modo simples como os humanos, com roupas da época em que ela está na Terra. Ela gosta de estar com as pessoas e parecer humana, mas faz isso para nos ensinar a sermos compreensivos com os nossos aspectos menos atraentes. Atualmente, ela veste-se com calças de corte clássico, uma blusa de malha, um lenço de seda. Usa uma gargantilha de ouro com um lindo coração vermelho. Carrega uma bolsa grande, combinando com os sapatos desportivos. Na bolsa leva muitos corações de reserva que servem de primeiros socorros aos que ela encontra necessitados de um pouco de magia. Se você se encontrar com uma fada que parece tudo menos fada e se ela mexer o nariz feito um coelhinho, pode ter certeza de que estará diante de Cristai. Pode pedir um coração cheio de compaixão para amar o que você tem de menos bonito em qualquer situação. Contarei algumas histórias. Cristai participava de um curso internacional de coaching, que é um novo estilo de terapia com assistentes pessoais, quando conheceu duas mulheres muito interessantes. Uma era a bela e elegante Rosemary e a outra Eva, menos favorecida fisicamente e com menos estilo. Ambas, porém, muito inteligentes e excelentes pessoas. Eva pensou que Rosemary fosse apenas uma mulher bonita de alma vazia, por isso não lhe deu atenção. Eva, a princípio, não olhou nos olhos de Rosemary, mas se tivesse feito isso, teria percebido a incrível luz da sua alma. Eva, naquele momento, brigava com os seus aspectos internos menos agradáveis e, ao ver tanta beleza em Rosemary, decidiu matar o mensageiro de ligação entre as duas em vez de controlar os seus medos. A fada da compaixão não podia permitir que essas duas mulheres, cujo encontro estava predestinado, ficassem distantes por futilidades humanas. Mais tarde, as duas colaborariam num projeto importante para a humanidade. Cristai decidiu interferir e criou uma situação especial, usando Rosemary como uma oferenda aos deuses. Organizou uma festa e fez com que as duas dançassem juntas uma música que falava de anjos e de contos de fada. No primeiro instante, houve um reconhecimento. Eva superou o seu medo de se aproximar de Rosemary, que logo abriu um sorriso. Dançaram livremente até a fada se juntar a elas. Num certo dia muito especial, numa demonstração na aula de coaching, Cristai decidiu pedir a Rosemary que fizesse o papel da cliente, que logo aceitou a tarefa com satisfação, sem ter ideia do que estava para acontecer. Abriu-se diante dela a porta de uma masmorra, metáfora usada para se referir aos aspectos ou acontecimentos traumáticos que arquivamos no inconsciente. Completamente fechada esta masmorra e supostamente esquecida. Rosemary tinha-se destacado profissionalmente por ser inovadora e competente, mas o mundo corporativo ao qual pertencia nunca a perdoou por ter sido sempre incorruptível e evitar subterfúgios para conseguir reconhecimento profissional ou cargos de prestígio nas empresas onde trabalhou. Rosemary sabia que a sua missão era enfrentar o mundo novamente, mostrar a sua coragem e abrir novos caminhos. Todas as vezes que carregava este estandarte, ela era criticada e menosprezada por algumas pessoas e admirada por outras. Como é mais fácil nos lembrarmos de quem nos criticou do que quem nos elogiou, ela sentia-se assustada diante de uma nova etapa. Lembrou-se de que, quando criança, dizia que vinha de um lugar além do sol, onde as crianças se amavam,
não conheciam a guerra, nem a fome, nem a doença. Um lugar onde só havia paz e harmonia, e viu que a solução era recordar. Isso mesmo, perdoar e recordar. Comentou como era curioso sempre ter ouvido dizer que era preciso perdoar e esquecer, e agora receber a informação de que era preciso recordar e perdoar. Recordar tudo de bom que nos aconteceu, todas as pessoas que nos amaram e acreditaram em nós. Lembrar que tudo acontece para o nosso próprio bem e que toda a experiência faz parte do processo vital. Lembre-se de que a verdadeira beleza mora no nosso coração e que quando brilha, as pessoas ficam mais bonitas. Foi assim que Eva pôde ver a luz intensa do interior de Rosemary e sua eterna e infinita alma. No fim da demonstração prática, Eva aproximou-se de Rosemary e abraçou-a. Rosemary, por sua vez, sentiu-se abraçada pelo universo, foi aceita em todos os aspectos e teve a sua luz reconhecida. A magia de Christie estava ali, amando cada uma e abençoando esse abraço de almas. Abraçando Rosemary, Eva estava reconhecendo e abraçando os seus aspectos internos menos agradáveis e transcendendo a sua feiura. Ao aceitar Rosemary como ela realmente era, aceitou também os aspectos menos atraentes da companheira. Pôde chegar ao interior dela, apreciar a sua beleza e elegância e inspirar-se nela para melhorar o seu próprio aspecto físico. Eva pediu ajuda a Rosemary, pois queria absorver a sua sabedoria e a sua maneira de ser tão especial. Assim, nasceu entre elas uma bela amizade, num desenvolvimento pessoal mútuo. Hoje, Eva melhorou muito o seu aspecto físico, tornando-se mais bonita, elegante e moderna, aprendendo a amar os seus aspectos menos agradáveis. Sua amiga Rosemary inspira-a constantemente e deixa-se ser amada porque tem um bom coração e uma alma linda. Foi grande a felicidade de Christie ao desencadear esse romance de Eva para consigo mesma, ajudando-a a amar os seus aspectos menos agradáveis, enfrentando a rejeição de Rosemary por causa da sua beleza física e depois o confronto com as áreas negativas de Rosemary que desencadearam a compaixão no coração de Eva. Quando abrimos a porta da compaixão, não podemos mais ignorá-la, exilando o nosso lado mais fraco. A única coisa que podemos fazer é mexer o nariz, amar todos os aspectos do nosso ser e fazer uma festa para comemorar. A mensagem, segundo a autora do livro, deste conto, diz o seguinte: o coração do leão é cheio de compaixão. A força do seu palpitar é o que permite defender o seu território, proteger os menos fortes da manada e oferecer a sua vida. E o ensinamento é o seguinte: ter coração para ser tolerantes com os aspectos menos agradáveis de nós mesmos e com as pessoas mais fracas e carentes. Precisamos de ser tolerantes connosco mesmos e não apesar de nós. A autêntica compaixão está ligada à humildade com os nossos defeitos, com a nossa feiura, vergonha e desgosto. Quem não aprendeu a conviver com os seus aspectos menos agradáveis, quem não ultrapassou a ninharia das aparências, não experimentou a coragem da paixão, ainda não entendeu a compaixão, porque essa palavra significa ter coração com. Nesta sociedade tão competitiva em que algo tão inatingível como a perfeição nos é exigido, temos de aprender a ser compassivos com os nossos aspectos menos brilhantes e também com os nossos semelhantes. Ninguém pode competir consigo mesmo, ou seja, entrar numa guerra diária sem quartel contra a sua própria alma. Com a alma chorando, fazendo o espírito sofrer com a vida, continuamos desperdiçando a energia divina que move os nossos corpos e dá conforto aos nossos dias. Afogamos a nossa luz, calamos a nossa voz interior para nos envolvermos com chefes problemáticos de ficção, vidas virtuais repletas de realidades artificiais. Ninguém pode atingir um modelo social supostamente livre, mas disfarçado e silenciosamente imposto, que entrará nos seres humanos das ironicamente chamadas sociedades livres e modernas, se quiser conseguir a integração social e ser aceito pelos demais. É aí que a maioria dos humanos está presa. Nenhum modelo social nos cai bem, porque o único modelo válido é o nosso modelo individual. E esse só consegue quem tem a coragem de levar uma vida de liberdade, de acordo com o seu exclusivo roteiro vital. Não busca a glória nem o êxito de acordo com a definição que a sociedade dá.
Em vez disso, seja compassivo consigo mesmo e defina êxito como você achar melhor. Faça o que o seu coração desejar, não faça a sua alma chorar. Chega de falta de coragem. Nem todos nós viemos para ser líderes mundialmente reconhecidos, nem famosos por um dia, nem chegaremos às cúpulas mais proeminentes da popularidade e da riqueza material. A glória social não deveria nos interessar, porque a única glória válida é a da alma, a qual só se consegue tendo a coragem e a paixão de sermos nós mesmos, intensamente. Tenha coração, respire com paixão. Apaixone-se a cada instante fazendo apenas o que encha de paixão a sua alma e dê asas à sua vida. Tenha a coragem de se despedir de tudo aquilo que não interessa para dar as boas-vindas a tudo o que sonha e deseja de verdade. Abra um lugar no seu coração para as coisas que são verdadeiramente importantes para si. Aceite-se. Liberte-se das críticas, não maltrate a sua alma fixando-se nos aspectos menos fortes, menos positivos ou politicamente corretos do seu ser. Não podemos oferecer aos outros o que não permitimos a nós mesmos. Existe em si um leão forte, capaz de encarar qualquer desafio a quem se atreva a dizer que você não tem valor ou que o seu trabalho não é tão bom quanto o de fulano, que é mais famoso. Enfrente-os e deixe sair o leão que está em você mesmo. Não se trata de maltratar os nossos aspectos mais frágeis, mas de os associar aos aspectos fortes da nossa personalidade. E tem mais, nem todos são ganhadores do Oscar, nem todos são mais que perfeitos. Quando você aprender a ter compaixão por si mesmo, será mais fácil colocar-se no lugar do outro. Não faça aos outros o que não quer que lhe façam. Dê aos outros somente o que daria a si mesmo. Por trás de todo o comportamento existe uma intenção positiva. Fazemos o que fazemos por não saber como fazer melhor. Quando você se aborrece, por exemplo, com a fraqueza ou a ignorância de alguém, lembre-se de que, enquanto um dedo aponta para o outro, os outros três estão apontando para si mesmo. E isso refere-se às projeções que nós fazemos no dia a dia. Como diz a parábola, vemos o cisco nos olhos do outro, mas não vemos a trava no nosso. Fica muito difícil sermos compreensivos com as dificuldades dos outros quando não conseguimos ser compreensivos com as nossas. A falta de compaixão é a base da intolerância e do medo, dos quais nascem todos os ismos possíveis, como racismo, sexismo, machismo. Ofereça sempre o seu coração, seja valente, não deixe que as definições sociais de fraco, improdutivo, defasado, antigo, desfasado, pouco rentável, amargurem a sua vida. Lembre-se de que a pessoa pode ser como sugere cada definição acima, mas também pode ser o oposto. O importante é tirar proveito dos dois lados. Pratique esse exercício de integração da dualidade, dos opostos que existem em si mesmo e verá a beleza, que beleza. Por exemplo, quando você pensar sou fraco, muda a afirmação para sou fraco, mas também sou forte. Porque é maravilhoso poder usar os dois polos ao mesmo tempo. E pode. As fadas são muito espirituosas, mas às vezes deixam de ser. Fazem tudo com genialidade, mas quando não conseguem ser geniais, usam a varinha mágica em si mesmas. Este conto e devida explicação, de alguma forma, o ensinamento proposto pela autora foi longo, mas parece-me que vale muito a pena refletir um pouco sobre este tema, sobre a compaixão, aquilo que é verdadeiramente a compaixão, sobre esta dualidade, não só o bom e o mau que vemos em nós, mas também o nós e o outro, o eu e o outro. E a forma como os outros nos mostram as nossas necessidades. Não exatamente que seja, sim, os outros são um espelho de nós mesmos, mas não exatamente da mesma forma, não é a mesma imagem que nós vemos do outro lado, mas indica-nos algo em nós. Não é no outro, mas sempre em nós. Só que nós viramos a atenção para fora, para o exterior, em vez de a virarmos para o nosso ser. E é o nosso ser que precisa da nossa atenção. Não é o ser
do outro. Então nós precisamos de voltar a nossa atenção para nós mesmos e cuidar do nosso ser compassivos, amá-lo, amar este nosso ser, aceitar sem sentir que precisamos de o fazer, aceitar todos os lados do nosso ser, as forças e as vulnerabilidades, porque na verdade qualquer força pode ser uma vulnerabilidade e qualquer vulnerabilidade pode ser uma força. Tudo depende do contexto. Nada mais do que isso. De resto, cada característica é o que é. Nada mais do que isso. Não é bom nem mau, nem é positivo nem negativo, senão em determinado contexto, de acordo com determinado objetivo. O seu objetivo, a sua necessidade do momento, não a dos outros. Hoje fica aqui esta proposta de reflexão. Diga-me abaixo nos comentários o que retira daqui para si, o que quer levar consigo para a sua prática diária, para não esquecer, para manter presente no seu horizonte, na sua mente. E continuaremos a conversa desta forma. Entretanto, por hoje é só. Até breve e tenha um dia feliz. Namastê.